Olá pessoal do EJA, tudo bom com vocês? Sou o professor Eduardo Batista e estamos começando uma aula de ciências para vocês, tá bom? Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam se cuidando, tá bom? E nós vamos começar essa aula hoje aqui. Nós vamos falar sobre níveis de organização em ecologia. Essa aula é a aula da semana passada, mas como eu falei para vocês, eu decidi gravar um vídeo só para ficar um link só. Vai ficar um vídeo um pouquinho maior, mas vai ficar melhor da gente conseguir entender um pouco do contexto geral, tá certo? E nós vamos falar o quê? De algumas organizações em específico, tá? Primeiro, nós vamos começar a falar de população, tá? Aqui está a população. Deixa eu só um pouquinho da tela, tá? Aí vocês vão ver a população completa. Pronto, olha aí. População. Dá-se o nome de população ao conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada área em um determinado período de tempo. Então entenda o negócio. Quando eu falo isso, eu não estou falando somente de humanos, eu estou falando também de animais. Quando eu falo de uma mesma espécie, eu posso colocar várias coisas, como por exemplo, pássaros que vivem em um determinado local, que são da mesma espécie, são uma população, tá certo? Aí continua dizendo assim: a ênfase na área e no período de tempo é essencial para entender que organismos de uma mesma espécie que vivem em locais distantes não constituem uma população, como por exemplo, nós podemos citar, né, um grupo de elefantes que vivem em uma área de savana africana. Então, no caso, se eu tenho organismos de uma mesma espécie, tá, que vivem em locais distantes, não constituem uma população, entenda. Mas se eu tiver um grupo de elefantes que vivem junto, eles são a população. Mas se eles estiverem espaçados em uma distância muito grande, eles não são uma população, tá bom? Vamos falar agora de comunidade. O que é uma comunidade? Chamamos de comunidade um conjunto de várias populações que vivem em uma determinada área, em um determinado período de tempo. Então, comunidade já é um conjunto de várias populações que vivem em uma determinada área. Então, se eu tenho no mesmo local, um exemplo, vamos usar o mesmo exemplo lá da África, da savana africana. Se eu tenho elefantes que vivem numa mesma área, com girafas que vivem numa mesma área, com rinocerontes que vivem numa mesma área, nós estaremos aqui falando um pouco. Tivemos um probleminha aqui, mas vamos voltar. Então, o que acontece? Chamamos de comunidades com uma vária população. Eu estava falando sobre, citando o exemplo de, no caso de populações da savana. E é o que fala aqui, né? Se eu tenho numa mesma área elefantes, zebras, gnus, leões que vivem na savana africana, eu tenho uma comunidade, tá certo? Nesse caso, observamos que a comunidade é formada por uma variada quantidade de organismos diferente da população. Então, no caso, a população é só uma espécie. Comunidades são várias espécies numa determinada área. O que é ecossistema? Ecossistema, por sua vez, é um nível hierárquico que engloba a comunidade e considera, além desses organismos, um ambiente físico onde seres vivos estão. Então, no caso, eu tenho o ecossistema, no caso, ele vai englobar, além do conjunto diferentes de populações, tá? A comunidade, ele vai considerar o ambiente, os organismos, onde eles estão, tá? A localidade. Sendo assim, no ecossistema consideramos tanto fatores bióticos quanto abióticos. Fatores bióticos. Mais uma vez peço desculpa, travou aqui de novo, tá? Mas assim, fatores bióticos, como eu estava falando, fatores bióticos correspondem a comunidades vivas de um ecossistema, que pode ser tanto uma floresta quanto um pequeno aquário, certo? Já os fatores abióticos,
tá? São elementos físicos, químicos ou geológicos do ambiente, responsável por determinar em larga escala a estrutura e funcionamento dessas comunidades. Exemplos são água, solo, ar, calor, entre outras, tá? Como exemplos, podemos citar a mesma savana africana com todos os seus fatores abióticos, água, solo e luminosidade, e a comunidade ali existente, como já foi citado anteriormente, elefantes, zebras, gnus, leões, zebras, já falei, girafas, enfim, vários outros. Opa, voltando. E a biosfera, né? No final de tudo, como nós temos o nível, tinha mais coisa antes. Eu não quis colocar para não atrapalhar, tá? Mas para terminar, nós temos a biosfera, né? A biosfera, a qual é definida como a região do planeta onde encontramos os seres vivos. De uma maneira simplificada, podemos dizer que a biosfera é um conjunto de todos os ecossistemas existentes na Terra e é considerada por alguns o maior ecossistema existente. Então, no caso, a biosfera, ela junta os ecossistemas. Quando eu falo bio, eu trato de vida. Aí tem esfera, né? Então, esfera de vida. Então, tudo no planeta tem uma vida e ele entra em consonância um com o outro. Se eu tiro o equilíbrio de um, vai afetar o outro posteriormente, tá bom, pessoal? Então, posteriormente, isso vai ser afetado, tá certo? Então, voltando aqui, ó, eu vou falar um pouquinho sobre os níveis de organização em ecologia, tá certo? Deixa eu aparecer de novo. Apareci de novo, olha eu aqui. Então, eu vou decidir falar nessa aula que sim, é a aula de hoje, tá certo? Que nós vamos falar um pouco de organização dentro da ecologia. Nós vamos falar do nosso bioma. Por que eu decidi falar do nosso bioma? Porque é o qual nós temos contato, então fica mais fácil de explicar, tá certo? E antes de qualquer coisa, eu queria explicar esse começo, esse pequeno esquema que vai fazer com que a gente entenda bem melhor, né? Aqui tá a caatinga, você vê que é feito à mão, então é uma coisa que eu achei bem bacana de trazer para vocês, tá? Que é feito à mão. Deixa eu sair de novo aqui da tela, daqui a pouco eu volto e vocês vão me ver, tá certo? Então aqui, ó, o que acontece, pessoal? A caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. No caso, quer dizer que ele não existe em nenhum outro local do mundo, tá? Então, você pode ir para qualquer outro lugar do mundo. Tem esses biomas que se assemelham à caatinga, mas com as características da caatinga não, né? E assim, se assemelham muito poucos, porque você pode colocar um comparativo, né? A floresta tropical na Ásia é muito parecida com a floresta amazônica, só não em proporção, tá? Mas você pode ver a savana tem algumas características com o cerrado brasileiro. Já a caatinga você vai encontrar uma característica ou outra. Ela é única, então, no caso, ela é exclusivamente brasileira, tá bom? E ela vai corresponder a 70% da região Nordeste. Então, nós vivemos no bioma Caatinga, tá bom? E agora eu vou falar no caso do ecossistema da Caatinga, falando sobre a questão biótica e abiótica, tá certo? Algumas características no caso da Caatinga. Vamos começar aqui por cima, tá? A formação vegetal adaptada ao clima semiárido. O que quer dizer semiárido, galera? Semiárido quer dizer que eu tenho, no caso, um espaço que é quase árido. O que quer dizer árido? Árido quer dizer que aquele ambiente ali é desértico. Então nós temos um quase desértico, certo? Com recursos para sobreviver ao período de seca, como o xeromorfismo. Esse xeromorfismo é a capacidade das plantas reterem o máximo como se estivesse hibernando. Elas dormem e quando chove fica tudo verde. Você pode ver, fica tudo cinza, mas quando chove elas ficam verde, tá bom? No caso,
Botanicamente é o menos conhecido, apesar da grande biodiversidade. São exemplos da flora, cumaru, ipê roxo e juazeiro, fora outras coisas como jurema, né? Entre outros. Tá? Vamos agora aqui para esse lado. As árvores são baixas, os troncos são tortuosos com espinhos e folhas que caem no período da seca. É o que ele fica cinzento, parece que tudo está morto, mas se der uma chuvinha, tudo fica verde de novo. É muito impressionante, né? Os cactos apresentam capacidade de armazenamento de água e as raízes das plantas recobrem o solo para que seja possível captar água da chuva. Então, no caso, as raízes, muitas das raízes dessa região, você pode ver que elas não são profundas, elas são rasas. Em alguns casos são mais profundas, mas geralmente elas são rasas para chover ela conseguir captar água, né? A fauna possui características de adaptação, como o desenvolvimento de hábitos noturnos e comportamento migratório em períodos de altas temperaturas. São exemplos da fauna: macaco prego, tatu-bola, ararinha azul. Aí tem aquela situação que nós temos também o peba, que é uma espécie de tatu, né, que vive nessa região, e fora vários outros tipos de fauna, né, de animais. Segundo o IBAMA, práticas como os desmatamentos já devastaram cerca de 50% da caatinga. O bioma concentra aproximadamente 60% das áreas suscetíveis à desertificação no país. Então, no caso, 60% da caatinga pode virar deserto. Então nós temos que cuidar da caatinga. Nós não podemos desmatar por desmatar. Nós temos aula de plantio, mas nós temos que ter áreas também que elas sirvam para manter a caatinga do jeito que ela é, com as condições que ela tem, e não vire deserto. Eu coloquei aqui as espécies da flora. Então a gente vai falar o quê? Nós vamos falar um pouco da flora, certo? E nós vamos falar da fauna. E eu vou colocar no contexto, tá? Lá que a gente viu lá atrás. Tá certo? Então aqui, ó. O cumaru. O cumaru é uma espécie de planta adaptada à maior parte dos solos, especialmente ao solo arenoso e profundo. Apresenta caules que soltam lascas finas, deixando à mostra a camada mais nova, que possui coloração verde. Essa espécie corre risco de ser extinta por causa da grande exploração. O cumaru. O ipê roxo, que é uma coisa linda. Espécie de planta cujo nome representa a coloração de suas flores. Durante a sua floração, a planta perde as folhas, ficando em destaque as flores, que formam densos buquês. Por causa da grande procura dessa espécie para ornamentação, dada a sua exuberância, está ameaçada de extinção. O juazeiro, que nós temos aí um monte de cidade no nosso Nordeste que se chama Juazeiro, né? Temos Juazeiro da Bahia, nós temos Juazeiro do Norte, no Ceará, e fora as outras cidades que se chamam Juazeiro de alguma coisa também, né? Juazeiro é uma espécie de planta cujas folhas permanecem verdes no período de seca, por ter raízes que captam umidade no subsolo. No caso, o juazeiro, diferente de outras plantas, ele vai ter a raiz mais profunda, como eu falei. Pode não ter? A maioria não tem, mas no caso do juazeiro tem a raiz que vai até o subsolo buscar água, né? Uma das poucas espécies que não perde suas folhas durante a estiagem, pode atingir até 16 metros de altura e é muito usada a madeira do juazeiro. Então é difícil porque também ela é uma árvore que pode ser ameaçada de extinção, tá? A macambira, espécie de bromélia que se desenvolve sob a exposição ao sol, apresenta as folhas suculentas que são utilizadas para alimentação de gado e também na produção de farinha e pirão. Seu talo é bastante utilizado para revestimento no telhado. Você pode ver que é muito falado na nossa região macambira. No caso da fauna, tá? Nós vamos falar sobre comunidades, tá bom? Porque estão no mesmo local vários tipos, tá? E juntando tudo nós vamos ter, no caso, a biosfera, tá?
Essa foto, por exemplo, é uma foto de um macaco prego, tá? E ele é o que? Ele é um dos animais da caatinga, que vivem na caatinga. Que hoje também, se você for olhar, você não vê tanto como se via antigamente, tá? A fauna da caatinga é bastante diversificada, mas não tão conhecida, havendo diversas espécies de animais endêmicos. Os animais que se encontram na região abrangida por esse bioma apresentam características de adaptação ao clima, assim como as plantas, certo? Assim como as plantas, como o desenvolvimento de hábitos noturnos, comportamentos migratórios e hibernação. Capacidade de algumas espécies de lidar com condições climáticas hostis. Então, pessoal, como eu estava falando, no caso, alguns entram em comportamento migratório e outros podem até fazer hibernação. Mas os animais endêmicos são aqueles animais que ficam e vivem somente neste lugar, no caso na Caatinga. E nós temos vários tipos de animais que são, no caso, da Caatinga, né? São animais endêmicos da Caatinga, tá? Nós temos aqui, por exemplo, o sapo cururu, a jiboia, a cascavel, o mocó, o preá, o tatupeba, o gambá, o veado catingueiro. No caso, são no caso, exemplos de animais que só são encontrados na Caatinga. Então, são animais endêmicos, são animais desta região, tá certo? Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a Caatinga apresenta 178 espécies de mamíferos, 591 espécies de aves, 117 espécies de répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 espécies de peixe e 221 espécies de abelhas. Então é muita coisa. Aí aqui eu só vou passar, tá, para que vocês olhem, né? Os animais aqui, tem vários animais, né? Tem, como eu falei, o sapururu, saco do Nordeste, preá, tatupeba, veado catingueiro, asa branca. Né? Um dos mais conhecidos é o asa branca. Existe onça parda, tá? Pessoal, eu digo um negócio a vocês. Foi encontrado já rastros em alguns parques do Nordeste de onça parda, né? Claro que ela não vai para muitas regiões porque está muito degradada em muitas áreas. Mas no caso é bem interessante porque existe sim. Opa! Os animais encontrados nesse bioma destacam-se, no caso, este daqui, que era para ficar em cima, não sei porque veio para baixo, mas enfim, tá? Então é isso. No caso, quando eu falo bioma, né, eu falo que é uma região. No caso, nós podemos observar no anterior e entender o que é cada uma coisa, as populações que tem, nós temos as populações, certo? Então, pessoal, nós podemos aqui ver, tá certo? Deixa eu voltar para a tela. 1, 2, 3 e voltei, olha eu aqui. Então, nós podemos observar, tá certo? Que nós temos dentro do nosso da nossa caatinga, nós temos populações, sim. Nós temos populações, por exemplo, de macaco prego. Tem uma determinada área que eles vivem, os macacos pregos, tá certo? Então nós temos essa população. Mas essa população não vive só, ela vive com os outros macacos, com pássaros. Então nós vamos ter comunidades, tá? Dentro do nosso ecossistema aqui, que é, no caso, o nosso bioma, perdão, que é a caatinga, tá? Mas nós também vamos ter, pessoal, nós vamos ter aqui também o ecossistema, né? Que vai ter vários níveis hierárquicos, por exemplo, a onça é a predadora, tá? A asa branca que vai comer o negócio, aí vai vir um animal vai comer a asa branca e assim vai, como o preá, que é um dos animais que são roedores, né? Que tem muito aqui, preá, nós vamos ter o peba, né? O tatupeba, entre outros, tá? Isso tudo vai estar dentro da biosfera, tá? Vai ser um bioma brasileiro, que é uma região brasileira, no caso de uma natureza específica, com características específicas, tá certo? Mas tudo isso vai estar dentro da biosfera,
tá? Sobre bioma nós falaremos mais à frente, tá? Atividadezinha. Se você é meu aluno, você vai fazer, tá bom? Se você não é meu aluno, você vai fazer do mesmo jeito, porque você é estudioso e você vai querer fazer isso, tá? Então, para falar aqui, de acordo com o que você viu nas últimas aulas, observe o ambiente ao seu redor. Pode ser a natureza na cidade ou no sítio. Quando eu falo isso, pode ser na zona urbana ou na zona rural, tá? Escreva como você vê a organização dos seres vivos nesse ambiente. Essa organização tem alguma população de algum animal, tá certo? Vai ter algum, no caso, vai ter alguma comunidade, no caso, que são os grupos que vivem juntos ali. Nós vamos ter um ecossistema, nós vamos ter. Tudo a gente sabe que está dentro da biosfera, mas nós vamos ter isso, tá? Então, é uma coisa a se pensar, pessoal. É atividadezinha, uma coisinha simples você escrever, tá? Nós vamos passar também esses vídeos aqui, tá certo? Que vão estar aí na descrição do vídeo. Só você baixar, você vê, tá bom? Então, para você, um abraço e até a próxima. Deixe seu like, se inscreva no canal para ajudar a gente, tá bom?